Pequenos do sexto ano, olá, como é que vamos? É, Estamos aí iniciando novamente aí nossos estudos. Vocês podem ver essas imagens bonitas aí da Grécia, né? A Grécia hoje, país do Mediterrâneo, país super visitado aí pela sua beleza, né? Enfim, foi aí onde tudo começou. Foi aí que nós do Ocidente começamos a compreender o sentido de tudo que nós praticamos hoje, no sentido de política, de invenção da ciência, da filosofia, da lógica, tudo isso cresce. E vamos começar nossa aula de hoje com essas imagens aí, ok? Então, meus pequenos, olha, então a gente vai começar nossos estudos sobre ainda, e vamos continuar ainda por um bom tempo sobre os gregos, né? Porque não é um assunto que se esgota com facilidade, não. Os inventores da lógica ocidental e da filosofia, eles têm muito a nos ensinar ainda e nós ainda estamos no início. Então nosso capítulo ainda é o mesmo, e pegando a página 82 até 85, tá bom? Para essa avaliação que vamos fazer agora, próxima semana, tá, gente? Então, para essa avaliação, vocês coloquem aí, estudem direitinho aí essas páginas, dá uma lidazinha com cuidado e preste atenção nessa videoaula que vai começar agora, tá bom? O primeiro conceito que nós temos que compreender sobre o pessoal da Grécia é que houve um momento chamado de diáspora, né? Diáspora é uma coisa que nós estamos aí indiretamente vivendo. Tem uma coisa de uma aglomeração que é onde as pessoas se aglomeram, né? Se juntam, e diáspora é exatamente o contrário de aglomerar. Diáspora é se espalhar, se dispersar, enfim, diáspora nesse sentido aí. Os gregos tiveram duas diásporas. A primeira diáspora, do século XII a.C., foi onde os gregos se espalharam somente pela Grécia, tá bom? Somente pela Grécia e regiões bem próximas. Foi a primeira diáspora. Ou seja, a primeira dispersão, o primeiro espalhamento, como queiram falar, né, sobre os gregos. A segunda diáspora, os gregos já estavam em regiões bem longes, ó, se espalharam para regiões bem distantes. A segunda diáspora, tá aqui, ó, século VII a.C. E aqui são colônias gregas que eles iam chegando e iam fixando aí colônias pela região onde eles iam chegando. Aqui é o sul da Itália, viu? Aqui, até por essa região aqui os caras passavam, né? Enfim, navegando sempre. Como nós vimos ali no vídeo, eles é uma região muito montanhosa, então eles tinham que navegar muito para outras regiões, tá bom? Revendo aí o que nós já pegamos em outra oportunidade, nós temos aí a parte que fala da Ilíada e Odisseia, que é o chamado período homérico. Homero foi um poeta. O Homero foi um poeta muito importante da Grécia, né? Misturava um pouco de literatura com história e dava um pouco do conhecimento dele para nossa geração, nossa atualidade, né? O Homero escreveu os dois grandes nomes aqui, duas grandes obras digamos, da Grécia Antiga, que tratava exatamente do como os gregos se comportavam diante de seus inimigos. Os gregos eram assim, eles viviam em guerra o tempo todo, mas quando tinha um inimigo em comum, eles acabavam, digamos, se juntando contra aquele inimigo comum. E o inimigo da vez aqui era a Troia, né? A cidade de Troia que era o inimigo da vez, que juntou inimigos históricos como atenienses, espartanos, pessoal de Ítaca, o pessoal de Plateia, o pessoal de Olímpia, todos se juntaram e foram atacar Troia. Foi aquele episódio que nós falamos aí sobre o cavalo de Troia, né? E a Odisseia também foi uma outra obra do Homero, no qual ele narra as aventuras de Ulisses, também chamado de Odisseu, que após a guerra de Troia, ele retorna para casa e acaba se envolvendo em tantas aventuras, né, em alto mar, enfim. É o chamado período homérico, ou período das histórias de Homero, né? Vamos ver agora aqui, ó, um exemplo de polis. Se eu perguntar para vocês na prova o que é uma polis,
você pode me responder que uma polis é uma cidade-estado grega. Bom, temos o exemplo da maquete de Atenas antiga, onde nós podemos perceber aqui como ela era interessante, né? Uma cidade montanhosa, e no topo dessa cidade ficava sempre o lado mais importante, né? Ficava o lado aqui onde as pessoas se reuniam, discutiam assuntos políticos, enfim. Inclusive a própria palavra política vem de polis, né? Uma atividade, digamos, desenvolvida na cidade. É uma atividade urbana, né? Política vem de atividade urbana. Você pode entender a política dessa maneira, tá bom? Vou colocar aqui política, né? Atividade das polis, que eram as cidades, né? Ponto e vírgula. Também política pode ser considerado uma atividade urbana, né? Uma atividade urbana. Isso que chama de política, vem de polis, né? Polis, cidade. Então, gente, política é uma coisa bem que os gregos valorizavam demais, eles tinham maior apego a essa palavra política, né? Eu até na primeira aula do ano eu até citei com vocês assim, ó, política é uma coisa boa, né? Não é coisa ruim. O ruim é o que se faz com ela, o ruim é a politicagem. Mas política tem um sentido bonito, um sentido de organização, sentido de boa administração, sentido de lisura, um sentido de bonança, né? De coisa bem feita. Já politicagem, que é um derivado de política, é o que se tem hoje em dia na grande maioria das nações. Politicagem é coisa ruim, é coisa que se faz em troca de favores, enfim. Olha só, aqui vamos ver mais um pouco sobre a polis, também chamada de cidade-estado, né? Essa polis, ela é organizada da seguinte maneira. Como eu falei para vocês, a parte mais alta é chamada de Panteão, né? Nós temos também a Acrópole, situada na parte mais alta da cidade. Panteão e Acrópole fica a mesma coisa, né, gente? O centro da vida religiosa, onde se encontravam os templos, né? A Ágora, ou praça pública, veja bem, a Ágora e praça é a mesma coisa, tá? Era a parte mais baixa da cidade, onde se encontravam as zonas residenciais, administrativas e comerciais. O pessoal costumava se reunir nas ágoras para discursar, para falar um pouco sobre política, para falar um pouco do governo, enfim. Tinha a zona rural, que eram os campos, com pastos e bosques, e apesar de viverem isoladas, as cidades-estados possuíam algumas características comuns, né? Que lhe davam alguma unidade, tais como língua, religião, jogos e costumes. E olha só, apesar de serem cidades isoladas, pequenos países isolados, eles falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, praticavam os mesmos esportes, os chamados Jogos Olímpicos que eles criaram, os gregos, viu, gente? E também tinham os mesmos costumes. Muitas vezes não se gostavam umas das outras, mas quando era tempo de guerra e de jogos, eles se reuniam na paz. Tá bom? Nós temos aqui... falei para vocês que política passou a fazer parte da vida dos gregos. Em Atenas, por exemplo, haviam diversas formas de governo. Já vivenciou em Atenas assim, uma maneira de fazer política bem diferente. Ó. Nós podemos notar aqui algumas dessas formas de governo. Por exemplo, a monarquia, já teve monarquia em Atenas, aristocracia, democracia e tirania. Viu? E oligarquia também. Também a oclocracia, que é governo da maioria. E vamos ver o significado de cada uma dessas formas de governo, e compreendendo que futuramente a gente vai ver muito mais formas de governo. Tem ainda o governo totalitarista, tem a diarquia, tem outras maneiras de governar, tem a plutocracia, enfim. Mas por enquanto vamos entender essas aqui. Ó. A monarquia, o governo de um só. O monarca é que manda, ou seja, o rei é que manda. Como o país que tem reinado hoje em dia, funciona uma forma de governo chamada de monarquia. A aristocracia, governo de poucas pessoas, governo de poucos. Ou seja, quer dizer, poucas pessoas mandam no Estado, tá bom? Poucas pessoas é que têm o poder de decisão. A democracia é o governo da maioria, um bom governo de maioria, quer dizer,
na democracia todos decidem, tá bom? Todos decidem na democracia. Em Atenas foi onde nasceu a democracia. E era bem diferente de hoje. A democracia deles, somente os cidadãos tinham o poder de votar. Mulheres, estrangeiros e menores de idade também não tinham esse direito. Se pregavam bem comum, bem público, enfim. A tirania é o governo de uma só pessoa governando de maneira bem tirânica, de maneira bem mãos de ferro, quer dizer, ele fazia tudo do seu jeito. Em tempo de guerra era comum o pessoal eleger um tirano para governar o país enquanto a guerra acontecia. Depois que a guerra acabava, o tirano saía e entrava um outro governo mais ligado aos princípios democráticos ou aristocráticos. Tá bom? A oligarquia é governo de poucas pessoas, como já falamos aqui, né? Governo de poucas pessoas. A diferença de oligarquia para aristocracia é que na aristocracia é governo de uma classe alta, uma classe mais elevada, enfim. E já a oligarquia não importava muita classe. É um governo de poucas pessoas, de uma minoria que tinha uma importância política maior. A oclocracia, que é um mau governo, um governo da maioria, né? Enfim. Todas essas formas de governo tem no nosso livro, tá bom, gente? Aí na página 84 você encontra todas elas. Nós temos aqui a nossa atividade que vocês tiveram a oportunidade de receber. O surgimento da propriedade privada, ou seja, tudo passou a ter dono. O que começou a acontecer no mundo grego? Exatamente as dispersões, ou seja, as diásporas gregas começaram a surgir exatamente por conta da propriedade privada. Viu, gente? Propriedade privada significa que as pessoas eram donas de tudo. Então não tinha dono para suficiente. Então eles resolveram então sair para outras regiões para pegar terras, enfim, riquezas, recursos, tá bom? Então fiquem à vontade para fazer com suas próprias palavrinhas, tá ok, meus pequenos? Então vamos lá, ó. Questão 2. Em meio a tanta confusão e crises, os gregos saíram da Grécia para outras regiões. Qual o motivo dos povos gregos saírem da Grécia? Exatamente a complementação da primeira questão. Os conflitos por falta de terra para todo mundo, tá bom? Você pode fazer dessa maneira. A terceira questão aqui nós temos aqui, ó. De acordo com os acontecimentos gregos, fugindo para outras religiões, o que podemos entender por diáspora? Aqui eu estou perguntando o que é diáspora. Aí você pode responder da sua maneira também. Pode dizer que é uma dispersão de pessoas, um fenômeno no qual as pessoas se espalham pelo mundo, enfim. Em uma diáspora as pessoas se aglomeram ou se espalham por várias regiões? Você vai marcar somente uma. Quinta questão. Hoje nós temos leis, costumes e governo próprio. Isso começou com a polis grega, né? Podendo ser chamada também de cidade-estado. Eram várias, por exemplo, Atenas, Esparta, Olímpia, Tebas, etc. Detalhe, Atenas com S no final é o nome da cidade. Atenas sem o S no final é o nome da deusa, tá bom? A gente vai ver isso aí depois. Atena. Mas aqui são algumas polis gregas. O que essas polis tinham em comum? Aí você vai ver lá no texto que elas tinham muita coisa em comum, apesar de não gostarem muito uma das outras. Atenas e Esparta, por exemplo, viviam em conflito. Eram polis que não se bicavam muito, né, gente? Aí elas tinham muitas coisas em comum. Na 84 você encontra essa resposta também. Questão 6. As pessoas hoje discutem política em qualquer lugar. Mas na cidade grega, qual o lugar adequado para discutir assuntos políticos? Será que era no Panteão? Será que era na Ágora? Será que era na área rural, na área urbana? Onde é? Então você vai colocar aí. E a sétima questão, você vai colocar o significado das formas de governo que nós acabamos de comentar, tá bom? E a oitava questão, vocês vão marcar somente uma alternativa, qual os gregos, após se espalharem por várias regiões, começaram a declarar guerra a outros povos. As famosas guerras médicas foram travadas contra quem? Então, já vou eliminar aqui os árabes, tá? Nesse tempo aqui os árabes não tinham entrado em cena ainda.
Vai sobrar egípcios, hebreus e persas para você descobrir com quem os gregos estavam travando essas guerras médicas. Médica por causa do povo que era medos, viu? Por isso chama de guerras médicas. Os medos deram origem a um desses povos aqui. Tá bom? Nona questão, nós já tivemos muitos governantes capacitados, honestos, dignos de respeito e preparados para governar nossa querida nação. Em Atenas também tivemos um governante chamado Péricles. Por qual motivo seu período de governo foi chamado de século de Péricles? Por causa da educação, que Péricles investiu muito em conhecimento, em cultura, em religiosidade, em democracia, tudo isso aí o Péricles investiu. Então você vai lá na página 84 e vê por qual motivo Péricles levava seu nome no século de Péricles, né? Tá bom? O que mais nós temos aqui? A 10ª. Fale um pouco sobre os motivos da Guerra do Peloponeso. Eu falei para vocês agora há pouco que as Atenas e Esparta não se misturavam muito, não se gostavam muito. Então, por essa razão, eles até viviam em guerra, em conflito. E a região onde eles moravam também era chamada de Peloponeso, né? Cidade alta, tipo isso. Então, falar sobre a Guerra do Peloponeso é falar sobre os conflitos que envolveram Atenas e seus aliados, enfrentando o pessoal de Esparta e seus aliados. Atenas era uma cidade-estado ou uma polis grega muito ligada à cultura. Foi lá que nasceu a democracia. Enquanto que Esparta era uma cidade-estado, polis grega, muito ligada à vida militar. Eram altamente guerreiros, só falavam-se em guerra. As crianças já eram entregues ao Estado para serem soldados. As mulheres tinham que fazer ginástica todo dia, quer dizer, eles viviam para a guerra. Então os dois não tinham muito em comum, vamos dizer assim, no seu idioma e a religiosidade e a prática cultural de guerra, essas coisas, né, de jogos, enfim. Então a Guerra do Peloponeso envolveu essas duas cidades-estados aqui. Tá bom, gente? Cria uma resposta bonitinha para colocar aqui. Beleza? Então aqui nós temos aqui uma frase aqui do nosso grande Aristóteles, que a gente vai ter oportunidade de falar do Aristóteles, do Platão, do Sócrates, os caras mesmo da Grécia mesmo, que inventaram coisas brilhantes que até hoje nós utilizamos. Bom, pessoal, por enquanto é só. Tá bom? Essa aula termina aqui. Nossa avaliação está bem próxima, vocês vão receber o recadinho aí, o conteúdo direitinho, mas adiantando aí, vocês vão ter que estudar essas páginas aqui, a nossa prova, tá bom? Dentro dessas páginas está o conteúdo da nossa avaliação de agosto. Depois vocês vão receber o recadinho para responder as páginas. E começamos aí no capítulo seguinte, já falando de Atenas e Esparta com mais detalhes. Tá ótimo? Tá belezinha? Então tchau, gente. Qualquer coisa vocês deixam uma pergunta aí, deixam um comentário pro tio, a gente procura responder. Ok? Valeu, meus pequenos estudantes. Saúde e paz a todos. Tchau, gente.